Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa quinta aula de Biologia D sobre genética mendeliana. Genética mendeliana é um assunto bem legal, bem interessante e normalmente ele cai ou na primeira fase ou na segunda fase, tanto do vestibular da UFPR ou também pode cair às vezes no Enem. E é importante a gente aprender bem hoje o que é a genética mendeliana, a gente vai falar sobre a primeira lei de Mendel também, porque depois o assunto vai ficar um pouco mais complicado. Então a gente vai precisar do assunto de hoje, aprender bem o assunto de hoje, para poder depois aprender melhor os assuntos das outras aulas, ok? Então vamos começar. Mas então o que é a genética mendeliana? A genética mendeliana ela nada mais é do que o estudo das características hereditárias e como essas características hereditárias são transmitidas de geração em geração. Então é como a gente vai ver que algumas características vão passadas dos pais para os filhos. E quem é que estudou isso? Quem estudou isso no começo foi Gregor Mendel. O Gregor Mendel ele foi um monge lá no mosteiro dos Agostinhos em Brunn, na época na Áustria, que atualmente é a República Tcheca, e ele começou a fazer esses estudos com ervilhas. E por que ele começou a fazer com ervilhas? Na verdade, porque as ervilhas elas eram, ainda são, né, fáceis de manipular, de cultivar, elas possuem um ciclo de vida bem curto, elas possuem um grande número de descendentes, além disso, elas são de fácil comparação. Então, as características que elas apresentam têm uma comparação bem fácil de se observar. Então, por isso, o Gregor Mendel começou a estudar a genética, né, a genética mendeliana, como a gente conhece, através do uso das ervilhas. E aí, quais outros nomes da genética mendeliana? Então, tem gente que chama de herança mendeliana, de mendelismo e também de outros nomes que a gente vai ver mais para frente. Mas basicamente a genética mendeliana era isso: estudar como as características hereditárias são passadas através de gerações, de pai para filho, do filho para outro descendente e assim por diante. Okay? Então, ó, antes da gente aprender sobre a parte mais específica de genética mendeliana, né, de herança mendeliana, a gente precisa lembrar e aprender sobre alguns conceitos básicos dessa parte desse assunto da genética mendeliana. Então, o primeiro de tudo é lembrar essa parte do DNA. Então, lembra que lá na segunda ou na terceira aula eu falei bastante sobre DNA, falei bastante sobre transcrição e depois tradução. Então, lembrando, ó, DNA, molécula de ácido desoxirribonucleico, ela é uma dupla fita em forma de hélice e contém informações. Então, lembra que eu sempre falei para vocês que a adenina liga a timina por 2 pontes de hidrogênio, citosina liga a guanina por 3 pontes de hidrogênio, aí elas se ligando entre si, elas acabam formando essa dupla fita de DNA em forma de hélice. Então, essa parte aqui é bem importante, porque depois ela vai ser transcrita, né, depois traduzida para formar então uma proteína, uma outra molécula. Então, o DNA é isso daqui que a gente precisa saber. Mas o que vem depois? É bom a gente saber também sobre gene. Lembra que eu falei lá na parte de transcrição, principalmente, que a transcrição ocorria através de uma parte do DNA que seria transcrito em RNA para depois ser traduzido para a síntese proteica, né, para alguma proteína. Então, gene é um segmento ou parte do DNA que serve como base para a geração de moléculas. É o que a gente vê aqui. Então, ó, aqui está a dupla fita de DNA em forma de hélice e uma parte desse DNA, que a gente chama de gene, ele pode ser transcrito e depois aqui, ó, traduzido para formar uma proteína, ok? Outra parte importante que a gente precisa aprender hoje, e que eu não tinha falado ainda, é sobre alelos. Os alelos são então genes que estão em uma dupla fita, também estarão em uma outra dupla fita. Então, por exemplo, se em uma das cadeias do DNA tem um gene que promove ou codifica para o surgimento da cor dos olhos, também essa outra fita terá esse mesmo gene. Então, eles estão em pares. Por exemplo, para o tipo sanguíneo também, se ele está em uma dupla fita, ele também estará em uma outra dupla fita. Cor do cabelo, também ocorre a mesma coisa. Então, se os genes se encontram aos pares e cada parte do par a gente pode chamar assim de alelo, ok?
Mas aonde que estão esses alelos? Aí é que entra o conceito de locus. Então, o locus gênico é a região que um gene ocupa no material genético. Então, um par de alelos sempre ocupará a mesma posição do DNA e a gente chama de locus gênico. Então, aqui, ó, por exemplo, a cor do olho está nesta posição aqui. E, então, o seu alelo também estará nessa mesma posição do DNA e assim por diante com outros genes, ok? Ó, vou deixar mais nítido aqui nessa imagem. Então, se um par de alelos para a cor dos olhos está nessa posição aqui, nessa região, também estará nessa região na outra dupla fita de DNA, beleza? Então, essa região que ele se encontra, essa mesma região, a gente chama de locus gênico, ou do inglês gene locus. Ok, pessoal? Então, vamos para a outra parte agora. Então, essa parte de transmissão das características, ela é bem interessante, porque aí a gente vai começar a ver como algumas características específicas são transmitidas de geração a geração. Por exemplo, do pai para o filho, como é que a característica do pai é transmitida para o filho, ok? Então, por exemplo, alguns caracteres biológicos, eles são determinados por genes, ou alguns fatores existentes que estão nos cromossomos. E esses cromossomos, eles podem ser transmitidos, né, através de uma geração a outra, por meio dos gametas ou pelas células germinativas. No caso de nós humanos também, através dos espermatozoides e através dos óvulos das fêmeas. Então, existe uma característica básica que a gente precisa saber, que são transmitidas através dos cromossomos sexuais e também pelos não sexuais. Então, os caracteres sexuais são transmitidos através desses cromossomos, o X e Y nos humanos. Mas também existem outras características não sexuais que são transmitidas através de cromossomos autossomos. Então, é sempre bom a gente diferenciar isso daqui. Alguns caracteres sexuais e não sexuais são transmitidos através dos cromossomos sexuais X e Y, e algumas características não sexuais são transmitidas através de cromossomos que a gente chama de autossomos, ok? É importante a gente saber também que cada característica biológica, seja ela a parte de morfologia ou fisiologia, ela tem no mínimo duas características, duas variedades de características. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, o tipo sanguíneo, ele tem 4 características aqui, ó, A, B, AB ou O. Aqui a cor da pele pode ter a pigmentação normal ou sem pigmento, que seria o albino, que a gente vê em muitos mamíferos, inclusive nos humanos, ok? Então existem outras características, mas elas sempre apresentam pelo menos duas variedades, beleza, pessoal? Bom, então outra parte que a gente precisa aprender e que é bem interessante é sobre a dominância e recessividade. Então, o que quer dizer isso? Então, cada alelo ele tem um dominante e tem um recessivo. Então, o alelo dominante ele é o escolhido e o alelo suprimido ele é o recessivo. Então, por exemplo, o alelo dominante a gente chama de azão, com a letra maiúscula aqui, por exemplo, A, ou pode ser um X, ou pode ser um Z, mas sempre vai ser a letra maiúscula, será o dominante. E o recessivo, o suprimido, será com letra minúscula. Então aqui seria o Azinho. Aqui nesse caso, ele dá o exemplo seguinte: Azão é o gene dominante para o fenótipo anormal. E eu vou explicar depois o que é um fenótipo. E o Azinho é o alelo normal. Então, nesse caso aqui, a gente vê os dois alelos localizados no mesmo locus gênico. E aí o que a gente conclui é que a característica do azão ela será predominante ao azinho, independente se os dois estiverem juntos aqui, vai ser sempre a do azão predominante. Se tivesse um outro azão aqui, também seria predominante o azão, então aí não teria nenhum problema, ok? Mas se, por exemplo, esse azão aqui fosse um azinho, aí o fenótipo, a característica que o azinho irá transmitir, ela seria transmitida de fato, ela não seria suprimida, porque só teria azinho aqui. Agora, como tem um azão, esse alelo é o dominante, então é ele que vai transmitir a característica dele, e não a característica do azinho. Por isso a gente chama ele de dominante ou escolhido, porque é ele que vai transmitir a característica. Independente se essa característica do azinho for diferente da do azão. A do azão sempre vai ser a transmitida.
e esse azinho será suprimido. Então a gente chama de recessivo. Então esse é o conceito básico de dominância e recessividade. O dominante azão vai transmitir a característica e ele vai suprimir a característica do azinho, que será recessivo, ok? Então, por exemplo, nessas situações aqui, ó, a parte do lobo da orelha. O lobo da orelha destacado, ele tem um alelo dominante, por exemplo, que seja um azão. E o alelo recessivo, ele será com o lobo da orelha colado. Então, se uma pessoa tiver os alelos azão, azinho, ela vai ter a característica do lobo da orelha destacado, porque o alelo azão é dominante sobre o alelo recessivo azinho. E assim também para outras características aqui que a gente vê, ó, a cor dos olhos, que é bem comum a gente ficar se perguntando e vendo como que ocorre. Então, por exemplo, a cor dos olhos escuro, ela tem um alelo dominante, aqui que seja azão de novo, né? E a cor dos olhos azuis, ela é azinho. Então, se a pessoa tem a cor dos olhos castanho escuro, por exemplo, ela tem um alelo dominante, que é o azão. Ela pode ter um azinho, mas ela vai sempre ter o azão porque é o que dá características aos olhos escuros. E o azinho vai ser suprimido, que é a cor dos olhos excessivo. Por exemplo, uma pessoa tem os olhos azuis, ela tem azão? Não, ela não tem. Ela vai ter dois alelos azinhos, porque ele precisa ter dois alelos recessivos para não ser suprimido por um dominante, senão seria a cor dos olhos seria escuro. E assim também para outras características. Claro que não é tão simples assim esse processo, depende de outras coisas, mas o conceito básico de dominância e recessividade é esse, ok? Bom, então a gente viu aquela parte de dominância e recessividade, a gente precisa saber então o que são homozigotos e heterozigotos. Homozigotos quer dizer iguais e heteros diferentes. Então, o que se aplica isso ao homozigotos e heterozigotos? Então, a gente viu que os genes, eles normalmente aparecem em pares, que nós chamamos de alelos, né, dentro de uma célula. Então, esses dois alelos, um dos dois alelos será utilizado pela célula. Então, por exemplo, como eu tinha dito no slide anterior, o azão ele vai ser o dominante e o azinho vai ser o recessivo. A característica do azão será transmitida e a característica do azinho será suprimida, porque ele é o recessivo. Então, um homozigoto ele tem os dois alelos iguais, azão, azão. O heterozigoto ele tem os dois alelos diferentes. Um pode ser azão, outro pode ser azinho. Aqui é bom a gente salientar que um homozigoto também pode ser azinho, azinho, e não só azão, azão, azinho, ok? Então essas são as diferenças de homozigoto e heterozigoto. Ela é basicamente bem simples, né? É só a gente lembrar que heterozigoto vai ter dois diferentes e o homozigoto, homo quer dizer igual, vai ter azão, azão ou azinho, azinho. Essa é a diferença básica entre homozigotos e heterozigotos, ok? Então, outra parte que a gente tem que mencionar aqui é sobre os conceitos de fenótipo e genótipo. Qual que é a diferença deles? E é importante a gente saber esse tipo de conceito porque normalmente cai nos enunciados dos vestibulares, do Enem, falando sobre isso. A determinada pessoa, determinado organismo tem fenótipo tal e tem um genótipo tal. Então, a gente precisa saber qual é a diferença de fenótipo e genótipo. Então, por exemplo, aqui ó, a gente vê nessa parte. O genótipo azão-azinho, ele dá um fenótipo, uma característica da flor rosa, porque o alelo azão ele é dominante ao alelo azinho, que é recessivo. Agora, por exemplo, aqui, nesse mesmo locus gênico, nessa mesma região, tem um azão e um azão também. Então, como só tem características dominantes, alelos dominantes, ele vai dar a característica dominante, que é a cor rosa. Agora, se dois alelos no mesmo locus gênico, ele possui um azinho e também um outro azinho, o fenótipo, a característica que ele vai dar na flor, será de cor branca. Então, essa é a diferença de genótipo para fenótipo. Genótipo é a carga genética, a constituição genética que um determinado organismo possui, que um determinado organismo carrega. E o fenótipo é o resultado desse genótipo. Aqui tem um porém. O fenótipo ele também pode ser resultado do meio ambiente, de fatores ambientais. Então, por exemplo, genótipo mais fatores ambientais dá então um
fenótipo, uma determinada característica. É claro que existem fenótipos, características que independem de fatores ambientais, como os tipos sanguíneos. Então, o tipo sanguíneo A positivo, ele tem uma carga genética lá, pode ser um azão-azinho, um azão-azão, um azinho-azinho, e aí ele vai sempre dar o tipo sanguíneo A positivo, independente se ele vai ter fator ambiental ou não. Beleza, pessoal? Então, essa é a diferença básica de fenótipo para genótipo. Então, só para lembrar para vocês aqui, genótipo é a carga genética. Então, aqui os alelos azão, azinho é o genótipo. O fenótipo é o resultado desse genótipo mais fatores ambientais. Então, o fenótipo é a característica que é transmitida através do genótipo. Então, o fenótipo do genótipo azão, azinho é a cor rosa aqui na planta. A gente pode dar o exemplo da cor dos olhos, como foi visto no slide anterior. O genótipo da cor dos olhos azuis é azinho, azinho. O genótipo e o fenótipo dele, a característica é ter a cor azul dos olhos. Ok, pessoal? A mesma coisa para o olho castanho. O olho castanho tem o genótipo, pode ter o genótipo azão, azinho ou azão, azão. E aí o fenótipo será de cor escura para os olhos. E a mesma coisa para outros tipos de características, como a gente viu aqui para as cor de algumas plantas. Beleza? Então, falando especificamente de uma característica que é hereditária, que é o albinismo. Então, o albinismo ele se caracteriza por ser a ausência de pigmentação da pele. E essa ausência da pigmentação da pele, ela acaba trazendo alguns riscos quando a pessoa está exposta ao sol. E não só as pessoas, mas também muitos animais têm essa característica de albinismo. Então, esse albinismo ele nada mais é do que a ausência da pigmentação da pele. E essa pigmentação ela é determinada por uma proteína que se chama melanina, que é produzida pelos melanócitos. Então, as pessoas que são albinas, os animais que são albinos, não possuem essa pigmentação, elas têm ausência dessa melanina. Então, os albinos eles não possuem uma enzima para a produção da melanina. As características que são básicas do albinismo é que eles têm, as pessoas, os animais têm a pele branca ou rosada, cabelo branco, também a íris dos olhos são azul e transparente. Então, isso faz com que as pessoas sejam albinas. Tem essa característica de albinismo. Então, a pele pigmentada, as pessoas que têm a melanina, que produzem melanina, elas têm o gene dominante, que a gente pode chamar de azão. E as pessoas que não têm essa pigmentação, que têm a característica do albinismo, elas têm o alelo azinho. Então, por exemplo, essa parte aqui é bem interessante porque resume toda a aula. Então, a gente vê aqui no mesmo locus gênico, tem dois alelos azão-azão, são homozigotos. Então ela vai ter uma pele pigmentada com melanina. Agora uma pessoa que é heterozigoto e tem um alelo azão e o outro alelo azinho, então o azão ele vai ser predominante e a pessoa, o organismo, o animal vai ter a pele pigmentada com melanina. Ou outra pessoa ou um outro animal que seja homozigoto e tem os dois alelos azinho azinho, aí sim ele será sem pigmentação e aí terá o albinismo. Então esse tipo de característica aqui é interessante a gente estudar, porque provavelmente deve cair em algum vestibular e é sempre interessante um exemplo como esse. Então a gente sabe aqui, ó, vai englobar toda a nossa aula até agora. O homozigoto, azão-azão, vai ter pele pigmentada. O azão-azinho, que vai ser heterozigoto, embora tenha um gene recessivo aqui, ele vai ser suprimido pelo alelo azão. Então, ele vai ser heterozigoto e vai ter a pele pigmentada. Agora, para ter o albinismo, tem que ter os dois alelos recessivos, azinho, azinho. Será homozigoto e vai ter a pele sem pigmentação, dando a característica do albinismo. Ok? Então, outra parte importante que a gente deve saber aqui é que alguns genes para a pigmentação da pele estão em todas as células do corpo. Então, eles estão em todas as células do corpo, mas eles só são ativos nas células da pele do nosso corpo, que é ali que eles vão ter alguma atividade, né? Eles vão ser mais úteis. Então, esses genes estão em todas as células do nosso corpo, mas eles só estão ativos nas células da pele do nosso corpo.
e aí sim a melanina vai dar a característica para a pele pigmentada, e a ausência de melanina vai ter uma pele sem pigmentação, dando a característica de albinismo, ok? Bom, então falando especificamente agora da primeira lei da genética, ou primeira lei de Mendel, ou de monohibridismo. O que diz essa primeira lei? Ela fala que cada caractere é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Isso vai ficar mais claro depois que eu mostrar para vocês um exercício. Mas essa primeira lei, ela basicamente analisa se a herança é determinada uma vez, apenas um caractere por vez. Então, por essa razão, chama-se de monohibridismo. A herança de apenas um caractere por vez é analisada separadamente. Antes da gente entrar no exemplo da primeira lei da genética, a gente precisa saber alguns conceitos básicos aqui também, aqui, que vai aparecer em muitos exercícios. Então, a geração parental. A geração parental é a primeira geração levada em conta em um estudo genético. Após a geração parental, ela vai formar a geração F1, que são os descendentes dos parentais. E a geração F2 são os descendentes do F1. Então, é tudo uma sequência bem básica. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse exercício aqui, a gente vê que os parentais são azão, azinho e a fêmea é azinho, azinho. Então, separa-se os gametas, os alelos, né, em cada gameta. Então, um gameta tem um azão, outro gameta do masculino tem um azinho. E aqui também separou os ovócitos, aqui a gente vê azinho, azinho. Então, essa é a geração parental. Quando cruza esses alelos das gerações parentais, a gente separa aqui, cruzando eles vai dar o seguinte: um alelo azão da geração parental do macho será azão. Esse azão aqui ele vai se unir com um azinho da fêmea. Ele não tem como se juntar do seu próprio espermatozoide, né? Do seu próprio gameta. Então, ele vai ter que vir da fêmea. Então, aqui a gente vê o azão ligando-se ao azinho. Esse azão pode se ligar ao outro azinho. Esse azinho do gameta masculino se liga a um azinho do gameta feminino, formando azinho, azinho. Esse azinho aqui também se liga ao outro gameta do sexo feminino, formando azinho, azinho. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, que as características serão 50% para cada um, porque o azão, azinho tem um alelo dominante azão e esse azão, azinho também tem um alelo dominante azão. Então, vai ser a característica que vai ser transmitida pelo alelo azão. E aqui não, aqui como só tem recessivo, será azinho, azinho e azinho, azinho, vai dar a característica do recessivo azinho, não tem como dar a característica do azão. Então, é isso que a primeira lei da genética nos mostra, que é analisada a herança de apenas um caractere por vez, ok? Então, é basicamente essa a primeira lei da genética. Beleza, então, pessoal, a aula de hoje era isso. É bom a gente sempre aprender sobre esses conceitos básicos, como é que ocorre essa primeira lei de Mendel, porque ela é relativamente fácil para as próximas leis que vão ser um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis, que terão exercícios mais complexos. E a gente vai fazer mais exercício em relação a essas leis de Mendel, as leis da genética, para a gente praticar bastante, porque esse tipo de exercício normalmente cai no vestibular e só praticando mesmo para poder melhorar e para poder se preparar melhor, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail ou mandem lá no Google Classroom, que eu vou estar à disposição. Então era isso, bons estudos para todos e qualquer coisa, só me mandar uma mensagem em um e-mail, beleza? Até a próxima!